E aí, pessoal, trazendo mais uma caixazinha aqui da banquinha de Decan, né? Para dar uma ajudadazinha que vai fazer o concurso aqui de Campina. Para nível médio, que pede raciocínio lógico, ó. Peguei uma caixãozinha da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a mais recente de bibliotecário, tipo B. Que caiu essa caixãozinha aí de conjunto, que é um conteúdo muito comum em concurso na parte de raciocínio lógico. Na parte de matemática também, né? Ó, vamos lá, ó. A caixa fala o seguinte. Seja o conjunto A, aí tem o conjunto A, que é menos 2, 0, 4 e 5. E o conjunto B, que é menos 4, menos 3, 1 e 5. E o conjunto C, que é menos 1, 0, 3 e 7, a quantidade de elementos do conjunto solução da operação abaixo é um número natural que está entre. Então, ó, vamos entender a primeira questão. A questão ele pede a quantidade de números que vai estar nessa operação de conjuntos. Aí eu vou ter que lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, tem que saber que esse uzinho para baixo, que a gente chama de interseção, que é, por exemplo, A interseção P, caso fosse, interseção são os elementos que tem A com os elementos que tem B, os elementos comuns dos dois. Aí eu vou ter, a gente chama de A união B. O que é a união B? É eu juntar os elementos de A e juntar os elementos de B. Vou ter A menos B. A menos B é os elementos de A tirando os elementos de B. E eu vou ter, que é diferente de B menos A. É os elementos de B retirando os elementos de A, que tem em comum. Então, ó, vamos lá, devagarzinho, vou fazer por partes aqui, ó. Vamos fazer por partes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o A menos B. Então, quem é A menos B? Ó, os elementos de A são esses. Os elementos de B são esses. Eu vou tirar os elementos de B que está em A. Então, por exemplo, se você observar, eu tenho o elemento 5, apenas o elemento 5. O resto, os elementos de A não está em B. Então, os elementos de A menos B vai ser menos 2, 0 e 4. Então, são os elementos de A menos B. O outro aqui, ó, é C menos A. C menos A. C menos A. Então, são os elementos de C retirando os elementos de A. Então, repara que o elemento que tem comum entre C e A vai ser 0. Então, 0. E apenas o 0, né? Então, os outros elementos são menos 1, 3 e 7. Então, esses elementos. Agora, ó, vou fazer P menos A. P menos A. Lembrando que B menos A é diferente de A menos B. Então, vamos lá. É os elementos que tem B retirando os elementos de A. Então, os elementos que eu tenho em B, retirando os elementos de A, ó, eu vou ter, retirando o 5, vou ter menos 4, menos 3 e 1. Então, ó, menos 4, menos 3 e 1. Então, vamos fazer por parte. Aqui é como se fosse expressão numérica, né? Eu vou começar pelos colchetes ali. Então, ó, eu vou ter A menos B, interseção C menos A. Então, é A menos B. Tá aqui, ó, interseção C menos A. O que é isso? Esses são os elementos que tem comum entre os dois. Aí se você observar bem, ó, não tem nenhum elemento comum, nem A menos B e C menos A. Então a gente diz que isso aqui é um conjunto vazio. Então não tem elementos, isso aqui. Então, ó, tudo isso aqui, ó, é vazio. Aí repara, aí eu vou ter aqui, ó, fazendo aquele parece, né? Eu tenho A menos o conjunto vazio. Ou seja, eu vou pegar os elementos de A e tirar o conjunto vazio, que vai estar o próprio A. É que lembrando, os elementos de A são menos 2, menos 2, 0, 4 e 5. É menos 2, 2, 0, 4. Isso são os elementos de A. Então, ó, tudo isso aqui, ó, daqui para cá, só é apenas os elementos de A. Aí eu vou ter, colocando ali em cima, eu vou ter A união o B menos A. A união com B menos A. Então, lembra, união. Eu vou pegar os elementos de A e juntar com os elementos de B menos A. Então, os elementos de A são, vou colocar até na ordem aqui. Então, aqui os elementos de A são menos 2, 0, 4 e 5 unido com os elementos de B menos A. B menos A. Que é menos 4, menos 3. Então lembra, nessa questão, ó, ele pede a quantidade de elementos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 elementos. Aí, bora ver as respostas. Fala assim, ó, 7 e 9, incluindo 7, e excluindo 7, incluindo 9. Não. A gente tem 7 elementos. 0 e 2, incluindo 0 e o 2. E o 2. Não. Tem o 6 e 8, incluindo 6 e excluindo 8. Essa aqui, ó. E aí tem entre 6 e 8, que é 7. Não é a resposta você pode pensar até que mas eu falo assim, entre 5 e 7, incluindo 7 e excluindo 7. Tá errado aqui, não é excluindo, tá incluindo 7. Ou seja, tá entre 6 e 8, retirando incluindo 6 e retirando o 8, ou seja, 7 elementos. Aqui basicamente é um modo de. Vai ter questão assim, né? Que tá pegadinha, mas é um modo de falar que tem 7 elementos. Então, nossa resposta aqui, ó, é letra C. Beleza, pessoal? Trazendo conteúdo aí de conjuntos, que é um conteúdo extremamente cobrado em concurso público e tenho quase certeza que vai cair aqui no concurso de Campina Grande. Até mais.